No vídeo de hoje, vamos continuar a conhecer a história dos computadores ao longo do tempo. Vamos entender a importância dessas máquinas para projetos complexos, como por exemplo, o projeto Apollo, que levou o homem à Lua, e também a revolução da computação comercial nos anos 60, desde os computadores pessoais até os primeiros microprocessadores. O primeiro computador capaz de armazenar programas. O primeiro computador a armazenar e executar eletronicamente um programa foi o SSEM, Small Scale Experimental Machine, também conhecido como Baby, ou Manchester Baby, em 1948. Foi projetado por Frederick Williams e construído por Tom Kilburn, com a ajuda de Geoff Tootle, na Universidade de Manchester, Inglaterra. Kilburn escreveu o primeiro programa armazenado eletronicamente, que encontra o fator próprio mais alto de um inteiro, usando subtração repetida em vez de divisão. O programa de Kilburn foi executado em 21 de junho de 1948. O segundo computador de programa armazenado também era britânico, o EDSAC, construído e projetado por Maurice Wilks e John von Neumann, no laboratório de matemática da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A EDSAC realizou seu primeiro cálculo em 6 de maio de 1949. Foi também o primeiro computador a executar um jogo gráfico de computador, o Bola X Bola, uma implementação do jogo da velha, exibida em um tubo de raios catódicos de 6 polegadas. A primeira empresa de computadores. A primeira empresa de computadores foi a Electronic Controls Company, que foi fundada em 1949 por John Presper Eckert e John Mauchly, os mesmos criadores do computador ENIAC. A empresa foi posteriormente renomeada para EMCC, Eckert-Mauchly Computer Corporation, e lançou uma série de computadores mainframe sob o nome Univac, o primeiro computador com um programa armazenado na memória. Entregue pela primeira vez ao governo dos Estados Unidos em 1950, o Univac 1101, ou ERA 1101, é considerado o primeiro computador capaz de armazenar e executar um programa a partir da memória. A ideia principal de um computador com programa armazenado na memória é a seguinte: as instruções são armazenadas na memória sequencialmente com seus dados. As instruções são executadas sequencialmente, exceto quando uma instrução condicional causar um salto para uma instrução em algum lugar diferente da próxima instrução. O primeiro computador comercial. Em 1942, Konrad Zuse começou a trabalhar no Z4, que mais tarde se tornou o primeiro computador comercial. O computador foi vendido a Eduard Stiefel, matemático do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique, em 12 de julho de 1950. O primeiro computador da IBM. Em 7 de abril de 1953, a IBM apresentou publicamente o IBM 701, seu primeiro computador científico comercial. O primeiro computador com RAM e com entrada direta de dados pelo teclado mecânico. O MIT apresenta a máquina Whirlwind em 8 de março de 1955, um computador revolucionário, que foi o primeiro computador digital com memória RAM de núcleo magnético e gráficos na tela em tempo real. Ainda no MIT, os pesquisadores começaram a experimentar uma entrada direta de dados nos computadores através do teclado, um precursor do modo de operação normal de hoje. Normalmente, os usuários de computador da época alimentavam seus programas em um computador usando cartões perfurados ou fita de papel. Doug Ross escreveu um memorando para a diretoria de pesquisa do MIT, defendendo o acesso direto por teclados em fevereiro. Ross afirmou que uma FlexWriter, uma máquina de escrever controlada eletricamente, conectada a um computador do MIT, poderia funcionar como um dispositivo de entrada de teclado, devido ao seu baixo custo e flexibilidade. Um experimento realizado 5 meses também no computador Whirlwind do MIT confirmou quão útil e conveniente um dispositivo de entrada de teclado poderia ser. O primeiro computador com transistores. Em 1958, o TX0, Transistor Experimental Zero, é o primeiro computador programável de uso geral, construído com transistores. Para facilitar a substituição, os designers colocaram cada circuito de transistor dentro de uma espécie de garrafa, semelhante a um tubo de vácuo. Construído no Lincoln Laboratory do MIT, o TX0 mudou-se para o MIT Research Laboratory of Electronics, onde hospedou alguns testes imaginativos de programação, incluindo escrever um filme de faroeste, exibido na televisão, Jogo da Velha em 3D e um labirinto, em que o rato encontrou Martinis e ficou cada vez mais embriagado. O primeiro mini-computador. Em 1960, a Digital Equipment Corporation, DEC, lançou o seu primeiro de muitos computadores PDP, o PDP-01. O sistema de computador PDP-01
vendido na época por cerca de $120 mil, inclui um display gráfico de tubo de raios catódicos, entrada e saída de fita de papel, não precisava de ar-condicionado dedicado para resfriamento e requer apenas um operador, o que se tornou um padrão para mini-computadores. Seu grande escopo de possibilidades motivou os primeiros programadores do MIT, que escreveram o primeiro videogame computadorizado, chamado Space War, bem como programas para tocar música. Mais de 50 PDP-1 foram vendidos. Os primeiros mainframes. Em 1961, a série 7000 de computadores mainframe da IBM é a primeira da empresa a usar transistores. No topo da linha estava o modelo 7030, também conhecido como Stretch. 9 dos computadores, que apresentavam dezenas de inovação de design avançado, foram vendidos, principalmente para laboratórios nacionais e grandes usuários científicos. Uma versão especial, conhecida como Harvest, foi desenvolvida para a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. O conhecimento e as tecnologias desenvolvidas para o projeto Stretch desempenharam um papel importante no design, gerenciamento e fabricação posterior do IBM System 360, a família de computadores de maior sucesso na história da IBM. Também em 61, o mainframe 1401, o primeiro da série, substitui a tecnologia anterior de tubo de vácuo por transistores menores e mais confiáveis. A demanda exigiu mais de 12 mil dos 1.401 computadores, e o sucesso da máquina fez um forte argumento para o uso de computadores de uso geral, em vez de sistemas especializados. Em meados da década de 60, quase metade de todos os computadores do mundo eram IBMs 1401. O primeiro computador com memória virtual. Em 1962, em um projeto conjunto da Universidade de Manchester, da Inglaterra, com empresas privadas, é construído o computador Atlas, que entra em operação 9 anos depois que o Laboratório de Informática de Manchester começa a explorar a tecnologia de transistores. O Atlas era o computador mais rápido do mundo na época e introduziu o conceito de memória virtual, ou seja, usar um disco ou tambor como extensão da memória principal. O controle do sistema era fornecido por meio do Atlas Supervisor, que alguns consideram o primeiro sistema operacional verdadeiro. Os primeiros computadores desktop e os computadores fabricados em larga escala. O lançamento do IBM System 360 é um evento importante na história da computação. Em 7 de abril de 64, a IBM anunciou 5 modelos de System 360, abrangendo uma faixa de desempenho de 50:1. Na mesma conferência de imprensa, a IBM também anunciou 40 periféricos completamente novos para a nova família. O System 360 destinava-se a clientes empresariais e científicos, e todos os modelos podiam executar o mesmo software em grande parte sem modificação. O investimento inicial de 5 bilhões da IBM foi rapidamente devolvido, à medida que os pedidos do sistema subiram para 1.000 por mês em 2 anos. Na época em que a IBM lançou o System 360, a empresa havia acabado de fazer a transição de transistores discretos para circuitos integrados, e sua principal fonte de receita começou a passar de equipamentos de cartões perfurados para sistemas de computadores eletrônicos. Anunciado na Feira Mundial de Nova York, o programa 101 começa a ser vendido em 1964. Esta calculadora programável de impressão foi feita de transistores discretos e uma memória acústica de linha de atraso. O programa 101 pode fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como calcular raízes quadradas. 40.000 foram vendidos, incluindo 10 para a NASA, para uso no projeto espacial Apollo. A máquina foi inventada por Pierre Giorgio Perotto e fabricado pela Olivetti. Cerca de 44.000 computadores programas 101 foram vendidos, cada um com preço de $3.200 na época. O começo dos circuitos integrados. Em 1966 é lançado o 2116A, que é o primeiro computador da HP, Hewlett-Packard. Ele foi desenvolvido como um controlador de instrumentos versátil para a crescente família de produtos de teste e medição programáveis da HP. Ele fazia interface com um grande número de instrumentos computacionais, permitindo que os clientes informatizassem seus sistemas de instrumentos. O 2116A também marcou o primeiro uso de circuitos integrados da HP em um produto comercial. O início do processamento paralelo em computadores. Um grande computador de processamento paralelo, o ELIAC 4, iniciou em 1966 e não operou até 1972. Ele acabou sendo alojado no Centro de Pesquisa Ames da NASA, em Mountain View, Califórnia. O computador massivamente paralelo mais ambicioso da época, o ELIAC 4, foi atormentado por problemas de design e produção.
Uma vez finalmente concluído, ele alcançou uma velocidade computacional de 200 milhões de instruções por segundo e 1 bilhão de bits por segundo de transferência de entrada e saída, por meio de uma combinação única de sua arquitetura paralela e estrutura de sobreposição, que é também conhecida como pipeline, de seus 64 elementos de processamento. Computadores ajudando em grandes projetos, como por exemplo o Projeto Apollo. Projetado por cientistas e engenheiros do Laboratório de Instrumentação do MIT, o Apollo Guidance Computer, AGC, é resultado de anos de trabalho para reduzir o tamanho do computador da espaçonave Apollo, que era do tamanho aproximado de 7 geladeiras colocadas lado a lado, para uma simples unidade compacta, pesando apenas 70 libras e ocupando um volume inferior a 1 pé cúbico. O primeiro voo do AGC foi na Apollo 7, em 68. Um ano depois, ele dirigiu a Apollo 11 para a superfície lunar. Os astronautas se comunicavam com o computador digitando códigos de 2 dígitos na unidade de display e teclado DSKY. O AGC foi um dos primeiros usos de circuitos integrados e usou memória de núcleo, bem como memória de corda magnética de somente leitura. Os astronautas foram responsáveis por inserir mais de 10 mil comandos no AGC para cada viagem entre a Terra e a Lua. Os mini-computadores. Iniciado por um grupo de engenheiros que deixaram a Digital Equipment Corporation, DEC, a Data General Corporation projeta um mini-computador Nova. Ele tinha 32 KB de memória e foi vendido a $8 mil. Ed De Castro, seu principal designer e cofundador, já havia liderado a equipe que criou o DEC PDP-8. A linha de computadores Nova continuou até a década de 70 e influenciou sistemas posteriores, como o Xerox Alto e o Apple One. A corrida da computação comercial. Gene Amdahl, pai do IBM System 360, inicia sua própria empresa, a Amdahl Corporation, para competir com a IBM em sistemas de computadores mainframe. Lançado em 1970, o 470V/6 foi o primeiro produto da empresa e rodava o mesmo software dos computadores IBM System 370, mas custava menos e era menor e mais rápido. Os primeiros microprocessadores. O primeiro anúncio de um microprocessador, o Intel 4004, aparece na Electronic News, em 71. Desenvolvido para Busicom, uma fabricante japonesa de calculadoras, o 4004 tinha 2.250 transistores e podia realizar até 90 mil operações por segundo, em pedaços de 4 bits. Frederico Fagin liderou o projeto e Ted Hoff liderou a arquitetura. Essa foi a parte 2 da jornada dos computadores ao longo da história. Espero que tenham gostado do vídeo até agora e dessa série sobre a história dos computadores. Agradeço a todos pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.